Vamos fazer nossa prece inicial e eu vou pedir para todos vocês aí desligar o microfone, deixar os seus vídeos aí abertos, porque nessa prece eu vou pedir a presença dos irmãos aí para ajudar cada um de vocês aí. Lembrando que ao final da aula de hoje, eu fico mais um tempo, porque a gente vai fazer um exercício no finalzinho e às vezes tem alguém que fica com a presença espiritual e a gente daqui trabalha e afasta, tá bom? Bem como também um pequeno NAI, né? uma pequena conversa de orientação, se precisar, tá certo? Tudo bem então? Vamos fazer nossa prece. Alguém de vocês quer fazer a prece aí? Alguém se sente à vontade? Gostaria de fazer a prece? É só abrir o microfone aí e eu fecho o meu. Posso fazer? Posso fazer? Pode, Aníbal. Fica à vontade aí. Fechamos os olhos nesse momento. Sentimos a presença do Senhor. Sabemos que tudo tem que ter a permissão dEle. Juntos em corrente. Pedimos ao Pai, ao nosso irmão, que neste momento nos abra para que nós possamos não apenas entender esse curso de maneira teórica, mas que consigamos sim saber usá-lo na prática, entender que mediunidade nós já temos, mas que nós precisamos evoluir em todos os campos e neste momento especificamente estamos buscando nos entender nesse conhecimento tão lindo que faz parte dessa doutrina consoladora que sabemos que até mesmo aqueles que duvidam, no seu subconsciente existe sim essa crença, porque nós sabemos que essa essência é nos permitida pelo Pai Maior. Vamos dar início com a corrente de amor e pedindo ao Senhor Jesus que essa palavra amor, que é hiperônima, que abrange a todos e a todas, que nossos irmãos desencarnados, que com certeza neste momento estão também nos acompanhando para nos dar força e aprender conosco. Que assim seja. Gente, eu vou deixar a comunicação de Maria Dolores para o final do curso, tá bom? Nos 30 minutinhos nossos, no finalzinho, ela vai falar com vocês aí, tá bom? Através de mim aqui, vou ser o instrumento dela, no finalzinho, tá bom? Geralmente a gente faz no início do curso, que vem agora as orientações dela, tá certo? Gente, antes de a gente começar, a gente colocou isso aqui, uma inscrição para o curso, pelo Google, tá vendo? Aqui tem as matérias e tem umas questões aí. Se vocês ainda não fez essas questões, a gente pede aí, se tiver um tempinho, faça. Nós disponibilizamos uma apostila que tem essa cara aqui, ó. Só coloquei a aula 1, Natureza Mediúnica, né? O chamamento. Né? Então aqui tem os objetivos do curso, a aplicação, os benefícios, o formato do curso, entendeu? Aqui tem o sumário do curso, as aulas novamente, aqui informação geral, começa hoje, né? Vai até aí basicamente agosto, setembro, outubro, né? São 26 aulas aí, vai dar... E tem uma apresentaçãozinha legal aqui, bem interessante, tá bom? Tem algum depoimento meu lá no final e tem alguns livros que a gente está aqui colocando como referência inicialmente para vocês lerem. O que eu coloquei aqui também, uma síntese sobre Allan Kardec, porque eu tive antes da gente entrar no assunto, eu tive numa mediúnica e veio um espírito PC do sábio e eu estava como doutrinador. E ele me fez a seguinte pergunta. Perguntou se o neto de Kardec
Mateus, Kardec, ele tentou suicídio e de uma certa vez ele conseguiu aí uma virada do carro, desencarnou, tal, assim por diante. Aí me perguntou assim, e Kardec também suicidou, o avô dele, né? Veja a nuance do espírito, né? Nós sabemos que Kardec foi casado, né? E ele não teve filho, então obviamente não tem neto. Kardec também não desencarnou por suicídio, foi um aneurisma, né? Então, no início aqui da nossa apostila, eu coloco aqui que ele nasceu em 3 de outubro, dou um conteúdo bem simplesinho aqui para vocês, ensinando um pouquinho e revisando um pouquinho da doutrina espírita aí, logo no início, ok? E hoje, pelo dia, vamos começar essa aula basicamente, pelo dia eu coloquei aqui uns cartazinhos com as carinhas, perguntando aqui como é que vocês estavam, né? E está na apostila aqui, como é que você se sente. Pedi para marcar também onde você sentia dores e assim por diante. Bom, na questão 135 do Livro dos Espíritos, a gente tem aí uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, perguntando se o homem existe alguma coisa além da alma e do corpo. Nós sabemos que alma é espírito encarnado. Antigamente, as pessoas entendiam que alma era uma pessoa, um espírito que estava sem um corpo, desencarnado. Não é. A definição de alma é espírito no corpo. Quem está fora do corpo é espírito desencarnado. E nós somos alma, que estamos agora. Então aqui, eu estou no início aqui, eu coloco para vocês a questão da definição que Leon Denis traz lá atrás para a gente. E ele disse que nós somos formados por 3 corpos. Na verdade, nós temos 5 corpos, como Hermínio Miranda fala também. Vamos atentar e ficar aí nessa definição desses 3 corpos. Corpo físico. Aqui tem um corpo chamado corpo etérico, que a gente chama aqui o laço que liga o corpo físico ao corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual aí, veja que é igualzinho ao corpo físico, tá vendo? Só que nesse corpo aqui não vai ter nem dente, nem língua, nem ovário, nem útero, e no homem não vai ter próstata. O espírito, quando ele desencarna, ele não fala, ele se comunica pelo pensamento, por isso que ele não tem dente e não tem língua. Esse laço aqui, esse corpo, que é o mesmo formato do corpo físico dela e do corpo perispiritual, é esse laço que liga os 2 corpos. Entendeu? É a forma de se ligar. Então, o que é interessante aí? As faculdades mediúnicas, elas vão estar nesse corpo perispiritual, mas elas vão desenvolver no corpo físico. Como assim, Pedro? Tá. No corpo físico, nós temos aqui os 5 sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Desses 5 sentidos, se nós perdermos a audição, é um dos sentidos que a gente não tem condição de recuperar, só com um aparelhozinho para ouvir. Na visão, a gente tem aqueles problemas de miopia, hipermetropia, estigmatismo, daltismo. No paladar, poucos de nós perdemos isso aqui. A audição é o mais crítico disso aqui. Eu sempre falo do meu sentido do corpo físico, eu só tenho medo de perder a visão, mas agora nem isso eu tenho mais medo, porque eu já enxergo pelas mãos. Depois eu vou ensinar vocês. Então aqui, gente, no corpo físico, tem aqui um outro elemento, o 6º sentido, que pouco se estudava até 1995. O 6º sentido está aqui, a glândula epífise. Essa glândula epífise, ela vai dar em cima do hipotálamo. E o hipotálamo, ele vai dar em cima dos lobos, que vai coordenar a visão, a audição, tá certo? Que vai coordenar os 5 sentidos. Veja que esse 6º sentido aqui está no corpo físico. Nós estamos falando nas faculdades do corpo físico. Então, o que é que eu quero dizer para vocês isso? Além de vocês entenderem que o corpo físico, você com ele não vai enxergar o mundo espiritual e sim sentir o mundo espiritual. Você não enxerga os espíritos com os olhos, a não ser que você seja vidente. A clarividência, você enxerga dentro de você. Você pode fechar os olhos, o espírito está na sua frente, você vai ficar vendo ele. A gente vai entender isso, diferenciar o que é as faculdades do corpo físico, que só tem 6 sentidos, que é para a gente ter o contato com o mundo material. E o 6º sentido é que Jesus deixou bem claro para nós na última ceia,
que ele diz assim: rogarei meu Pai, não deixarei vocês órfãos, rogarei meu Pai que envie um Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que estarás em vós, vós não vê, vós não ouve, mas vós sente. Vós sente. Então, se a gente sente o Espírito Santo, então a única maneira de sentir o Espírito Santo é pela glândula epífise, o sexto sentido, concorda? Os 5 sentidos você não consegue sentir os espíritos. Nem vai sentir pelo nariz. Ah, eu estou sentindo um cheiro de um charuto aqui. Não é pelo seu nariz. Não é por aí. Você sente pelo corpo perispiritual, esse corpo aqui, ó. Aonde nesse corpo aqui nós temos os chakras. E os chakras, vamos entender melhor ele. Ele é como se fosse uma rosa e tem um talo. Esse talo, ele passa pelo corpo etérico e liga no corpo físico, a gente chama de plexo. Então o plexo fica aqui, interligando, passa pelo corpo etérico e chega no chakra. O chakra é como se fosse um redemoinho. Ele abre, chega a um diâmetro de mais ou menos aí 8 centímetros. Ele gira no sentido horário do relógio. Se ele tiver no sentido anti-horário, ele pode bloquear. Ou ele pode sair da posição dele. Vamos supor que é o chakra cardíaco, tem que ficar aqui. Ele pode deslocar. Quando ele desloca, a gente chama de chakra desequilibrado. E aí tem as consequências no corpo físico. Mais na frente eu vou falar sobre isso melhor. Bom, então, as primeiras sintomas que nós sentimos com a mediunidade começa basicamente nas mulheres, quando ela tem a primeira menstruação, e nos homens, quando ele começa a ter a testosterona muito forte nele. Então, na primeira menstruação da mulher, começa porque, vamos colocar aqui esse esqueleto aqui, ó. Aqui embaixo, entre o ânus e a genital nossa, tem um chakra chamado genésico. Todos os chakras, quando a gente reencarna, a gente mergulha no corpo, todos eles começam a se apresentar. Frontal, coronário, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical, o plexo solar, entendeu? Aqui eles apresentam, e vários outros aqui. E esse aqui, o genésico, ele só apresenta quando a gente tem, a mulher tem a menstruação e o homem tem aí o testosterona. É aí que é o equilíbrio do ser. Então a mediunidade, do umbigo para cima, ela é ativa. Do umbigo para baixo, ela é passiva. Oh, o que é isso, Pedro? Ou seja, daqui para baixo você não controla. O espírito sofredor, ele se aproxima aqui, nessa região sua. Você vai sentir uma dor de estômago, incomodação aqui no seu estômago, gases e assim por diante. Se ele se aproximar aqui nessa região, aqui são espírito sofredor. Quando ele se aproximar dessa região aqui do cardíaco, geralmente são parentes nossos, familiares nossos dessa existência e de outras existências, que traz uma melancolia, uma angústia, assim por diante. Se subir mais um pouquinho, atingir o laríngeo aqui e chegar no frontal, são espíritos cobrador nossos de outras existências, que a gente chama de obsessores. Então tá, na hora que ele se aproxima com o corpo perispiritual dele, perto do nosso corpo perispiritual, vai atuar em cima de um chakra. Beleza, Pedro. Agora vamos entender quando a mediunidade a gente aflora. Quando ela aflora, a gente só sente. E muitas faculdades vão se abrindo. Ok? A primeira faculdade que nós temos é a faculdade de percepção, que é de intuição, que é comum em todo mundo. E percepção ela não é tão comum. Em 10 tem um. Mas intuição quase todos nós. E aí, gente, nessa mediunidade de intuição, quando o espírito se aproxima da gente, a gente começa a sentir. Então, sentir por quê? Porque a gente tem essa glândula pineal na cabeça aqui, é físico, a pineal ela parece um grão de arroz pequenininho. Isso não se estudava na medicina. Para você ter uma ideia, a medicina começou a estudar em 1995. E para trás, gente, há mais ou menos 20 anos, surgiu aí uma medicina da mente, chama psicologia. A psicologia só tem 40 anos. De 40, mais ou menos 40, 4 séculos, 4 décadas. A psicologia. É muito jovem a psicologia.
Então, a psicologia surgiu porque se começou a estudar aqui também a glândula epífise, porque dava em cima do hipotálamo, que dá em cima dos lobos. A gente vai lá na frente falar só um pouquinho sobre isso. Então, a glândula pineal, gente, ela controla essas células aqui, tanto dos olhos, e aí vem a puberdade, ou seja, lembra daquela questão do genésico, quando a gente vai, aí aflora a sexualidade, a mediunidade, tudo em conjunto. E a faculdade mediúnica, ela é orgânica, está ligada a um órgão. A glândula epífise vai dar em cima do hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula endócrina. E ela tem a função de dar em cima do tálamo, e aí em cima dos lobos. Um controle aí, gente, muito interessante. E mais interessante ainda é que nós produzimos na glândula pineal uma função cronobiológica que é a melatonina. Esse hormônio sensorial, ele é produzido porque aqui na glândula pineal, que dá em cima do chakra coronário aqui, para que nós possamos dormir. Se a gente não produzir essa glândula, essa melatonina, a gente não consegue dormir. E se produzir demais, a sua sensibilidade sensorial é maior. Então vamos lá. Quando a gente começa a ter o afloramento da mediúnica, essa glândula aqui, pineal, a melatonina, fica mais forte. A melatonina, ela é produzida em maior quantidade à noite, no escuro. Na claridade se produz muito pouco melatonina, porque você não está pronto para dormir. Olha como é inteligente o nosso corpo, né? Então, à noite, é por isso que as pessoas, uma deixa aqui, quando entram em depressão, elas vão para onde? Para o quarto, fecha a porta, não quer tomar banho, fica no escuro, e aí começa a produzir melatonina em grande quantidade. E aí os espíritos inferiores dominam ela. Domina ela. Então, no momento do afloramento da mediunidade, a gente começa à noite sentir mais do que durante o dia. Quando chega à noite, a gente já começa a sentir os arrepios, as presenças, fica bem mais forte. E se não produzir melatonina, a gente vai ficar assim, ó, eufórico. André Luiz, Missionário da Luz, que é um livro que eu indico para vocês lerem. Esse livro foi publicado em 1945. Eu ainda estava no mundo espiritual. E vocês também. Tenho certeza também. Então vamos lá. Esse efeito do sexto sentido, os cinco sentidos, eu não quero entrar nesse detalhe para vocês já aprenderem ciência, estudaram essa parte. Lembrando a vocês que esse cinco sentido é para ver o mundo físico, não é para ver o mundo espiritual. Só alguns médios que conseguem aí evidência pelos olhos, vendo pelos olhos físicos. São poucos. Na maioria de nós, de todos nós, a gente só usa o sexto sentido, da glândula epífise. E usamos o corpo perispiritual para ver os espíritos, para ouvir os espíritos, para dar comunicação espiritual e assim por diante. Fazer desdobramento, dupla vista, várias faculdades que a gente vai fazer depois aí na frente, vamos falar como é que elas funcionam. E como é essa questão aí. Então o efeito do sexto sentido, gente, vai dar em cima do comportamento, vai ter distúrbios hormonais e no comportamento, distúrbio alimentar, sexualidade irregular, sono alterado, fobia, medo, depressão, ansiedade, agressividade, irritabilidade. E no sistema nervoso, a respiração, a circulação, a digestão, a temperatura do corpo, tem febre, dor de cabeça, do nada. Vai para médico, faz exame de tudo e não encontra nada. Nós estamos com a mediunidade aflorando. Quem é que está atuando na gente? O sexto sentido, a glândula pineal. É aqui que está sendo atuado. Para a gente entender aqueles corpinhos lá em cima, perispírito, onde é que está o chakra, tá vendo? Aqui o grupo duplo etérico é um corpo parecido com o corpo físico e parecido com o corpo espiritual. É ele que interliga os dois corpos. Quando nós saímos à noite, gente, a gente fica interligado entre os corpos, essa energia aqui, ó, fica prateada, vai aqui ficar à frente esse chakra frontal aqui, ó, que é a energia frontal e o coronário que vai ficar interligado ao corpo físico. Às vezes à noite a gente está dormindo, aí a gente sai do nosso corpo, às vezes você está pensando que está caindo, porque está saindo do seu corpo, se afastando dele, do corpo físico, e indo para o mundo espiritual com o duplo etérico e o perispírito. Os espíritos que estão sem o corpo físico vai saber que você está encarnado, por conta dessa energia aqui.
No momento do desencarne nosso, os espíritos fazem a cirurgia, cortando toda essa ligação de cada chakra desse, começa de baixo, dos pés, até chegar na cabeça aqui, o último coronário. Vai cortando essa ligação, não é fácil. Então, nenhum espírito, a não ser os espíritos superiores, tem conhecimento dessa parte aí. Então, ninguém pode tirar a vida de alguém, mas pode provocar. Os espíritos podem provocar. Então, está aqui. Percebemos que temos corpo físico e tem 6 sentidos, não tem 5 sentidos. Nós temos 6 sentidos. É bom a gente quebrar esse paradigma lá atrás que a gente estudou. Nós temos 6 sentidos. E a função aqui, gente, que a gente está vendo aqui, ó, na parte do médico nós temos biológico, orgânica e a médica. A biológica está ligada à mediúnica. A orgânica e a medicina aqui a gente trata na casa espírita. Veja que o médico vai trabalhar aqui com medicação em cima dessa glândula aqui, do hipotálamo, né? Vai ter aí os tarja preta aí. Talvez algum de vocês deva tomar aí para dormir, para ficar no estado normal, estado legal. Então, vamos sair para a rua. Olha aqui essa foto. Veja que as pessoas, cada um com sua energia. Olha isso aqui, ó. Cada um com suas companhias. A nossa imagem, se vocês ficarem desencarnados e enxergando os encarnados, você enxerga mais ou menos assim, ó. As pessoas desvirtuadas, vê mais o perispírito dela do que o corpo físico. E aí, gente, começa as primeiras percepções nossas. Fica irritado, choro. Quando você percebe os espíritos, tem essas reações. Choro, irritabilidade e assim por diante. Quando ele se aproxima de você, que fica no seu campo magnético, aí começa dor no estômago, dor de cabeça, fobia. E aí, gente, começa aí o primeiro contato do espírito com você. Quando ele tem o primeiro contato com você, aí começa a queda de cabelo. Aí os relacionamentos, ele mexe nos seus relacionamentos amorosos, separa você, prejudica você no trabalho. E assim por diante. Veja que o espírito, primeiro, você percebe ele. Quando você percebe ele no seu ambiente, você não consegue dormir. Pode fazer o que quiser. Você não dorme. Porque espiritualmente, o seu corpo perispiritual já sentiu o corpo perispiritual do espírito ali. Se ele quer fazer o mal a você, você não dorme. Não tem que faça. Pode tomar o que remédio for, não dorme. Só vai dormir quando você mudar o pensamento, fazer uma leitura, fazer uma oração e assim por diante. Então, quando você percebe os espíritos, tem essas condições aí. Quando ele se aproxima de você, aí, dor de cabeça, dor de barriga, fobia, relacionamento já começa aí a ficar difícil. E aí, gente, começa a ansiedade. Uma dor nas costas, na coluna, bem no final da coluna. O chakra esplênico desequilibra e aí começa uma problemática para o médium. Começa essa problemática. E aí ele fica nesse estado dele aqui, é o contato do espírito com ele, está ali juntinho, perto dele. E aí começa o envolvimento, vai mandar ele para tomar cachaça, para beber, para tomar as energias dele. Vai sugestionar ele fazer uma besteira. Ou ele vai para o centro espírita, quando chega no centro espírita só dorme, não consegue ficar acordado, dá uma soneira. Olha o médio aí, gente. E aí começa... em vários fatores, em várias situações, tem gente que fica mais alegre, tem gente que fica triste, tem aí as manifestações espirituais. Inconscientemente, ele começa a dar as primeiras comunicações espirituais, inconscientemente. Então ele fica mais alegre, ele pega o carro e o espírito está aqui do lado dele, ó, envolvendo ele, já começa a mandar ele pisar o pé. Pisa o pé! E o cara pisa o pé. Saulo de Tarso, na primeira epístola ao Corinto, a cidade de Corinto, ele diz: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Veja que nesse instante aqui, como desenvolvimento mediúnico dele, está tendo utilidade para alguma pessoa? Para ninguém, né? Porque não está consciente. Por isso que é importante o estudo. E aí, gente, quando eu fui pela primeira vez a um médium, porque... eu, desde os meus 3 anos, de 6 a 7 anos, eu fiquei acamado, sem andar, por 1 ano. E já desenganado pelos médicos. Quando eu voltei a andar, por orações e assim por diante, eu frequentei lá a Assembleia de Deus. Fiquei 9 anos como um evangélico. E
Depois de algumas confusões, eu acabei parando na mão de uma pessoa e ela disse: meu filho, você tem corrente e você precisa trabalhar. Quando a pessoa fala corrente, precisa trabalhar, a ligação é, pessoal, isso aí vem de uma religião, tá certo? Que é a religião afro ou a religião brasileira. A única religião brasileira é a Umbanda. As demais religiões têm as suas confederações. Por exemplo, o Espiritismo, que é a nossa religião, ela é francesa. O católico é italiano. O candomblé é afro, é da África. A Umbanda é brasileira, totalmente brasileira. O evangélico é americano. E assim por diante. Mas a gente não é o assunto nosso agora da religião. E vamos lá, gente. Começam os sintomas do afloramento da mediúnica. Febre, dor de cabeça, doente sem diagnóstico, fica lá, não tem diagnóstico. Choro intenso. E aí? Mediunidade, não dá medo, gente? Dá medo? E aí vem as influências dos espíritos. Na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos se nós somos influenciados. Ele disse: muito mais que tu imagina. E muitas das vezes são eles que os dirigem. Imagine aí, gente. Nesse momento que vocês começam um estudo como esse, existe aí, gente, um opositor. Que eu coloquei aqui o polegar com o indicador aqui. Ó. É incontestável, gente. 24 horas na sua cabeça ali um pensamento que não deixa você crescer. Então eu criei esse polegar aqui para dizer para você que isso aqui é seu tempo. É o que você precisa para vencer o seu opositor. Ele está aqui, seu opositor. Quem é o seu opositor? Os espíritos que não querem você bem. E eles, sem querer, eles conseguem desenvolver sua mediunidade, porque você vai procurar socorro. Então esse desafeto, pessoal, vai estar com você sempre. E muitas das vezes eles nos acham no momento que você baixa a vibração. E às vezes, se você baixar muito a vibração, você vai parar em uma reencarnação sua lá, 10 lá atrás, não a anterior, a outra lá atrás, porque você baixou tanta vibração e traz aquele espírito pesado, cheio de óleo, para junto de você. Tem muito espírito que estão lá para trás, de outra existência corpórea sua, que você mergulhou, que está lá, naquele tempo. E se você voltar àquele tempo, você vai conseguir trazer. Então, quando você pensar em estudar a mediunidade, pensar em crescer, vai vir aí para você o seu opositor. E aí, gente, se organize o seu tempo e comece a mudar o pensamento para vencer o seu opositor. Tá aqui umas dicas. O autopasse, ó. Lembra? Aqui são nossos opositores. Dor de cabeça que não passa. Aqui são nossos familiares. E aqui no umbigo são nossos aí irmãos sofredores. Então, quando eu senti uma presença, lembra do sexto sentido da glândula pineal? Eu vou sentir no meu corpo as dores. A primeira sensação que nós sentimos é as dores no corpo físico. Então, como é que eu tenho que fazer, pessoal? O passo, olha. Eu tenho que fazer como se fosse descortinando, abrindo alguma coisa. Ó. Eu vou botar aqui minha mão aqui, ó, para a cabeça. Vocês podem fazer também, se quiserem imitar. Então aqui, ó, eu vou, tô com a mão aberta, fecho, puxo, ó, abro nas extremidades, ó. Abro, fecho para não trazer de volta. Vem com ela fechada, ó. Abro, puxo. Fecho, abro, puxo. Jogo fora. Fecho. Ó. Isso aqui é um passe ou um autopasse de dispersão. Quando você vai treinando, vai fazendo mais rápido, ó. Vem com a mão fechada, abro, puxo. Aqui embaixo, ó. Afastar de mim quem? No meu pensamento. Meu Deus, afastar de mim quem? Esses irmãos que querem o meu mal. Aqui, afastar os meus familiares que me trazem um sentimento ruim, de melancolia. Ajude ele, meu Pai. Ajude ele. E aqui, no umbigo, afastar de mim os irmãos que sofrem. Permita, Senhor, que os médicos que estão aqui nos assistindo possam nos ajudar. Nunca queira ajudar diretamente, porque nós não temos capacidade
de ajudar os espíritos. Nós somos intermediários dos espíritos. Bote na sua cabeça isso. Na hora que eu vou fazer qualquer puxada magnética, qualquer intervenção, eu faço uma prece para a irmã e peço a ela para ir e eu vou com ela. Eu vou atrás, ela vai na frente. Às vezes eu vejo muito médium querer ir lá, a pessoa se vibre por mim, ela começa a imaginar a pessoa lá. Aí acaba, gente, o espírito está perto dela, vem para cima de você. E aí, como é que você vai fazer? Você vai sentir o embargo todinho, a pancada todinha também. Então, minha irmã, Pedro, reze por mim. Aí eu aqui, ó, mentalizo a Mãe Santíssima, ou mentalizo Maria Dolores. Maria Dolores, me ajude para me ajudar. Rafael está pedindo essa ajuda. Aí eu peço a ela. Isso aí, pessoal, se chama-se irradiação. Vibração, você vai até a pessoa, corpo a corpo. A vibração só pode ser feita em um centro espírita ou por pessoas com muito conhecimento. É melhor você fazer irradiação, interligar ao espírito e o espírito ir lá. Não você ir. É muito perigoso isto. Bem como, gente... Oi? Por favor, aprova algumas pessoas lá que estão tentando entrar e você tem que permitir ir rapidinho. Oh, perdão. Tá vendo aí, gente? Olha eu aqui de novo, viu, Rafael? Eu tô me perdendo aqui já. Eu peço desculpas porque... Era porque aí era melhor uma outra pessoa fazendo isso, né? Só tinha uma... Eu perdi o raciocínio agora, mas vamos lá. A gente volta de novo lá. Gente, depois você levanta a mão aí se estiver cansativo. Essa orientação que eu estou lhe dando aí, quando você começar a aflorar, a gente tem que começar a se preparar. Lembra-se que à noite é onde você vai produzir o hormônio sensorial chamado melatonina, que vai dar em cima da glândula epífise, que é o sexto sentido seu. E aí é onde você sente os espíritos. Muitos de vocês, do nada, sentem uma dor aqui, uma dor acolá, dor de cabeça, assim por diante, não é assim? A gente vai aprender tudo isso e como fazer para ajudar esse espírito e também sair dessa situação. Alguém com o microfone ligado aí, né? Mas vamos lá. Antes de dormir, gente, a gente tem que fazer uma prece de coração. Não precisa ser decorada, não. Ô meu Jesus amado, me ajude. Ô meu anjo guardião, me proteja. Se entregue, gente. Tá bom demais aí. Tá de fazer umas frases decoradas, com as coisas olhadas. Se souber, beleza. Eu aprendi a prece de Carlos, eu aprendi um bocado de prece. Aprendi mesmo. Porque eu tive necessidade de aprender e também curiosidade. E sempre evocando o seu anjo guardião, pedindo proteção a ele, orientação para o seu dia. Fazer o evangelho lá é importantíssimo, pessoal. O capítulo 5 do evangelho, Bem-aventurados os aflitos, é o ideal para a gente fazer em nossa casa. Esse veio. E nós sabemos que o evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo totalmente escrito por Jesus, que é o capítulo 6, o Consolador Prometido. Está lá. Muitos leem e não entendem. Quando sentir essas dores, pessoal, o banho é necessário fazer. Aí vem uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar na mediunidade, né? E aí eu vi alguns banhos, eu também tinha aquelas coisas comigo, né? E as pessoas ainda criticam ainda. Ah, mas o banho não é espiritismo, não. Ah, essas coisas não é espiritismo, não. É. E hoje, gente, a medicina holística é utilizada e poderá ser utilizada mais ainda pelo espiritismo, porque trabalha a energia. Eu vejo muito espírita ou pessoas curiosas que estão com a mente bloqueadas. Nós sabemos que a gente já passou nos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e agora estamos no reino nominal. Então todo mundo já foi pedra, todo mundo já foi plantas, já foi animal, agora estamos no nominal. Ninguém regride mais não. E nosso corpo, ele é matéria, é energia. Lembra do pretérito é energia? Então se o espírito vem e você deixa ele ficar no seu campo, e vem ali a obsessão simples, até ficar na fanática e depois subjugada, ele comanda você. E muitos autores espíritas e muitos espíritos falam que fica difícil o afastamento desse espírito quando está subjugando. Se afastar, a pessoa desencarna.
Então depende muito desse estado de vigília nosso. Então é muito importante o banho. Por que o banho? Quando eu aplico o banho em mim, no meu corpo, essa energia vai penetrar no meu corpo físico, que já está com a energia do Espírito que atuou. Olha, gente, mais gente para me autorizar aqui, né? Ele está mandando para mim aqui, não é isso, Rafael? Quem está faltando? Olha, gente, desculpa aí, viu? Eu acho que já coloquei, já, não? Já coloquei. Então, gente, vem aí a generalidade espiritual e mediúnica de cada um de nós. Aí muita gente fala assim, Pedro, eu não pedi isso para mim. Eu não quero isso, eu não quero ser médium, eu não quero nada disso. Se você não quer o Consolador prometido. Como é que você vai sentir o Espírito Santo? Se não é isso que Jesus falou? Você não vê, você não ouve, mas você sente o Espírito Santo. Como é que você vai sentir o Espírito Santo? Se você não tem o sexto sentido, não tem o sexto sentido, tem que sentir ele. Então todos nós sentimos o mundo espiritual. Estamos interligados com ele. E toda noite, nosso corpo fica aqui e a gente vai para o mundo espiritual. Por isso que muitas das vezes você chega num lugar assim, já estive aqui. Olha para uma pessoa, já conheço essa pessoa. E assim por diante. Porque a gente se vê, gente. A gente se vê fora do corpo físico. E aí, para os médios iniciantes, André Luiz e Emmanuel, assim, falando dos banhos, falando dos passes, das cirurgias espirituais que muita gente condena, se você pegar o Missionário da Luz, que foi em 1945 publicado por André Luiz, você vai ver lá os passes magnéticos, tratamento. Não vou muito longe, vou ver aqui para Nosso Lar, que teve filme. Em Nosso Lar, a nossa irmã faz um banho para André aplicar no marido da esposa dele que estava ali. Ele desencarnou e a mulher arrumou um outro homem e ele estava muito doente. Você vai ver isso em Nosso Lar. Você vai ver em Nosso Lar André olhar para aquela mulher que está gritando ao redor do Nosso Lar pedindo remédio e ele pergunta por que não ajuda ela. E o irmão diz, quantos pontinhos pretos ao redor dela. Gente, não é fácil ver os espíritos. Não é fácil. E você não vai ver com os olhos físicos. Lembre disso. Só poucas pessoas que vê pelo corpo, pelos olhos físicos. A gente vê internamente. Pode fechar os olhos, você vai ver o espírito. Você vai escutar dentro de você como fosse você. O mundo espiritual se comunica com o seu corpo espiritual. É corpo espiritual com corpo espiritual. A gente vai ver como é que se faz essa comunicação. Então, em André Luiz, a gente vê isso. Ele fala muito disso. Aí a pessoa fala assim, mas o centro não tem nada disso. E outra coisa, as ervas, sem elas, que é um conhecimento milenar, que é indígena, sem isso, a gente está todo mundo morrendo hoje. Os remédios vêm de onde? Das ervas. Estou só tentando colocar para vocês isso, porque tem muita gente que fala assim, não, olha lá, é o centro de Umbanda. Que seja Umbanda, que banda, o que seja. Mas que seja para fazer o bem, para ajudar as pessoas. E assim por diante. Então, o médium iniciante, ele tem que começar a estudar. Não é como aquele irmão falou para mim, você tem corrente e tem que trabalhar. Então, meu Deus, eu fiquei imaginando vestindo uma roupa branca e tá lá trabalhando. Imagine, forçado a trabalhar com Jesus. Jesus não quer ninguém trabalhando para ele não, gente. Ele quer que você colabore. E a colaboração é caridade. Você não vai receber por isso. Você não vai receber por isso. Entendeu? Não vai mesmo. E a gente tem que entender essa parte aí. Temos que entender isso. Eu mudei para cá que Rafael disse que chegou mais um. Mas vamos lá. Esse rapaz é brincadeira. Olha. Gente, aí. Então, não pense que você vai virar espírita porque tem mediunidade. A mediunidade está em todos nós da Terra. Todos. E nós somos espírito planetário. Não pense que você só pertence à Terra, não. Você pode ser de Júpiter, você pode ser do anel de Saturno, de Marte. Para você ter uma ideia, tem um livro de Chico Xavier que pergunta a Chico Xavier aonde Lampião está. Aí ele diz que Lampião está num presídio na Lua. A Lua é um local de presídio para muitos espíritos que aqui estiveram,
que usaram o livre-arbítrio contra o próximo. Então voltamos ao médio iniciante. Nós precisamos esclarecer melhor o que estamos sentindo. Não é fácil, porque é uma voz dentro de você. Dentro de você, que você pensa que é você. E aí começa, pessoal, a vontade de sumir. Uma vontade de sumir. Se você não controlar isso, vai vir a vontade de se matar. Que é o engodo, ninguém se mata. O corpo físico, ele morre biologicamente, mas o espírito não. Nós somos eternos e só temos uma única vida, que é eterna. Ora a gente mergulha no corpo, sai do corpo. A gente pode mergulhar aqui na Terra, mergulhar em Júpiter, assim por diante. Ah, tem espírito de Júpiter conosco? Tem. Robson Pinheiro, gente, se vocês acompanhar aí, a doutrina espírita, muita gente tem raiva de Robson Pinheiro, que diz que nada daquilo que ele está falando é espiritismo. É. Ele traz a mensagem do mundo espiritual. E hoje nós estamos vivendo a transição planetária, gente. E você sabe quantos irmãos de Júpiter, né, Saturno, de outros planetas que o Netuno está acompanhando a gente? Milhares. Ajudando a gente. E muitos de nós médiums que estamos aqui, estamos aqui, não é como obrigação não, nós pedimos a oportunidade de servir e ajudar Jesus. E o que é que faz os médiums? Eles aceitam a mediunidade? Primeira coisa que a gente tem é não aceitar a mediunidade. E as mediunidades, gente, as faculdades mediúnicas, elas estão interagidas ao nosso corpo perispiritual, que está ligando ao chakra, que liga aos órgãos. Então não tem como tirar as faculdades mediúnicas da gente. Não tem como. Você pode perdê-la por imprudência. E você vai chorar muito para pedir a Deus para tê-las. E mais, gente, nós não somos só médium aqui no corpo físico, não. À noite, quando nós saímos do corpo, nós fazemos aí a colaboração com Jesus. Muitos da gente vão fazer socorro, vão trabalhar nas mediúnicas, assim por diante. Então, o que é médium? Médium somos nós. O intermediário, médium, metade, está entre o mundo espiritual, que não está em lugar nenhum não, gente, está aqui conosco. As pessoas imaginam o mundo espiritual, olha para cima, não é isto. Pode estar nessas camadas mais elevadas. São 7 camadas. Nós aprendemos em química, K, L, M, N, O, P, Q. As camadas, K, está lá. Quando o João Evangelista fala no seu evangelho que Jesus foi arrebatado do 7º céu, quer dizer o quê? Da 7ª camada. Nós estamos aqui, basicamente, no umbral médio. Não pense que você não está no umbral, nós estamos no umbral. No umbral, pessoal, a gente não consegue ver casas de religião, centro espírita, católica, assim por diante. Nas colônias, que é já uma elevação na 5ª esfera, não tem religião nenhuma. Você vai chegar, não, eu quero ir para o centro espírita. Não existe isso. Eu quero para cá. Não tem isso. Religião é do homem. O próprio Cristo, que foi o médium nosso, ele, quando esteve aqui, religião nenhuma ele foi. Pelo contrário, ele ajudou ao cego da cidade de Bartimeia a se curar, os leprosos, e disse, foi tua fé que